Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. Louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Meus irmãos angolanos e angolanas, aqui o vosso irmão Mos Khalifa, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Meus irmãos, minhas irmãs, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente humana não serve para nada senão para usar. Meus irmãos angolanos e angolanas, não sou muito de pedir nem implorar para que vocês realmente divulgam o trabalho que não só pertence ao Mos Khalifa, mas a todos os angolanos. Mas hoje eu quero pedir a todos vocês compartilharem este live com outras pessoas. Talvez, se nós angolanos pudermos ouvir este live, vamos começar a acordar, vamos começar a despertar. Nós angolanos fomos doutrinados, fomos manipulados a não dizer a verdade. E muitas vezes ficamos preocupados, falando algo, pensando que vamos chocar, então ficamos de boca fechada. Já sei que vocês vão pré-irracionalmente discordar comigo, como de costume, é normal. Já sei que vocês pré-irracionalmente vão me xingar, o que eu vou dizer aqui, eu sei, é normal. Eu sei que vocês irracionalmente vão desprezar, eu também sei disso. Também sei que vocês vão me definir como louco, como maluco, como frustrado, como racista ou tribalista. Eu sei disso, porque eu conheço o nível de mentalidade do povo que nós temos. Meus irmãos, minhas irmãs, se você é alguém que coloca o estrangeiro acima dos angolanos, é porque você é estrangeiro. Se você é alguém que coloca os angolanos acima ou abaixo dos estrangeiros, bem dizer, é porque você é estrangeiro. Volto a dizer, se você é alguém que coloca os angolanos abaixo dos estrangeiros, é porque você é estrangeiro. Mas se você coloca o angolano acima dos estrangeiros, é porque você é angolano. Então fica o slogan. Eu disse, fica o slogan. Todo aquele que põe o angolano abaixo do estrangeiro é estrangeiro. E se ele acha que não for ou não é, então tem que provar. E a única forma de provar é colocar o angolano acima do estrangeiro. Porque na terra do estrangeiro, o estrangeiro não se permite pôr o angolano acima do estrangeiro. Volto a dizer, fica o slogan. Todo aquele, começam a escrever nas camisolas, começam a escrever no chapéu, todo aquele que põe realmente
o estrangeiro ou o angolano abaixo do estrangeiro ou o estrangeiro acima do angolano, é porque é estrangeiro. Meus irmãos angolanos e angolanas, nós angolanos somos o povo mais burro de toda a África. Nós angolanos somos o povo mais ignorante da África inteira. Eu disse que nós angolanos somos o povo mais burro, mais palhaço e mais ignorante de toda a África. A nossa vida, o nosso dia a dia, a presença de tanto estrangeiro neste país comprova o que eu estou a dizer. Eu disse e vou voltar a dizer, nós angolanos somos o povo mais burro de toda a África. Nós angolanos somos o povo mais ignorante de toda a África. Nós angolanos somos o povo mais burro, mais estúpido da África inteira. É só vocês virem para o país que a gente diz que é nosso país. Somos governados por estrangeiro. Somos alimentados por estrangeiro. Somos escravizados por estrangeiro. Somos explorados pelo estrangeiro. Somos dominados pelo estrangeiro dentro da nossa terra. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou contar uma realidade e não uma ficção. Prestem bem atenção. Antes da independência, bem dizer, em época da escravidão, Angola era uma província de Portugal. Angola era um celeiro de produção agrícola para sustentar Portugal. Angola era um celeiro de extração de mineiro para sustentar Portugal. Prestem bem atenção, para sustentar Portugal. Nesta época, havia muitos negros domésticos, negros de estimação, que estavam em Portugal a estudar. E com isso, estavam a apaixonar-se com mulheres brancas na Europa. Mas volto a dizer, tudo que Angola produzia ia para Portugal, para produzir a estabilidade social do povo português. O português nunca pensou que um dia este povo angolano poderia ter iniciativa de lutar para se libertar. Então relaxaram. Porque se os portugueses realmente soubessem que este povo um dia ia se libertar, então eles iam usar uma estratégia diferente de falsa integração, de falsa distribuição de renda, para conceder uma falsa percepção aos angolanos que não há razão nem motivo de revolta popular, já que todos nós vivemos bem, comemos bem. Isso é para aqueles negros domésticos, negros de estimação, que às vezes, motivados pela fome, dizem, vale a pena na época colonial, gorila, estúpido. Por isso eu disse, nós angolanos somos o povo mais burro da África inteira. Pronto, quando nossos avós começaram a pensar se libertar dos portugueses, os portugueses então começaram a analisar e pensar o que poderiam fazer, porque eles não tinham que perder o controle da extração de mineiro e da extração de produção agrícola, porque é isso que mantinha Portugal.
Portugal começaram a analisar que era preciso produzir negros domésticos, negros de estimação, para então assim ficarem no poder ou para poderem serem guerrilheiros, se discordassem da ideia do português de pôr realmente o negro na liderança após os portugueses. Quando Jonas Savimbi fala de acordo de Alvor, Jonas Savimbi é ignorante. É ignorante. Quem trouxe a guerra em Angola não é o MPLA, nem a UNITA, nem a FENELA. Quem trouxe a guerra em Angola, prestem atenção, não é o MPLA, nem a FENELA, nem a UNITA. E a UNITA sustenta esse discurso. O MPLA é que trouxe a guerra. O MPLA é que trouxe a guerra. Isto é mentira. Porque a UNITA sabe que nós somos um povo muito burro e ignorante. Então, continuando sustentando uma mentira, justifica a presença da UNITA no nosso irracional cardápio cerebral. Os portugueses sabiam que não poderiam perder Angola, porque se perdessem Angola, Portugal ia cair numa desgraça, numa miséria, numa pobreza. Prestem bem atenção para vocês entenderem que o acordo de Alvor foi só uma farsa produzida pelos próprios portugueses para depois ver aquela discórdia e eles empurrarem a discórdia aos negros de estimação e o negro de estimação venderem para nós. Prestem atenção. E eu vou vos explicar porque que o Savimbi nunca teve coragem de dizer que quem trouxe a guerra realmente são os portugueses. Vou vos explicar porquê. Vamos lá, meus irmãos. Os portugueses viram que iam perder tudo. Então o que eles fizeram? Criaram o Agostinho Neto, deram-lhe uma mulher espiã, Maria Eugênia, para que seja a informante sobre o que Agostinho Neto ia se comportar. Prestem bem atenção. É chegada a hora de despertar, angolano. Você não tem que ter medo de acordar do sono. Não tens que ter medo, angolano. Maria Eugênia, como espiã, começou a dar ordem ao Agostinho Neto, ou lembrar o Agostinho Neto, sobre o acordo que tinha feito com os portugueses. De colocar, então, os mulatos, os filhos dos portugueses que tinham nascido aqui, e os brancos, nos grandes setores realmente do governo angolano, para continuar a transferirem os milhões de Angola para Portugal. Prestem atenção. Jonas Savimbi passou um tempo na JMPLA. Depois Jonas Savimbi também passou um tempo na FENELA. Aqui eram só dois grupos, dois movimentos, FENELA e o MPLA. FENELA era mais forte no poder bélico. O MPLA não tinha um poder bélico, mas tinha um poder popular que podia ajudar na expulsão da FENELA de Luanda. Mas antes realmente de acontecer este conflito com esses dois movimentos, Jonas Savimbi, malicioso, de forma estratégica, percebeu que eu tenho que sair da FENELA para ir na parte sul criar também um movimento. Porque o Jonas Savimbi já estava a perceber que o Oden Roberto não poderia dar sequência da guerra. Jonas Savimbi, quando Abel Chivucuvuco disse que
que o mais velho, Savimbi, saiu da FENELA porque viu que lá não estava bom. Não. É que o Jonas Savimbi percebeu que o Odi Roberto não ia dar sequência com a guerra, porque o Odi Roberto percebeu que a estratégia dos portugueses era criar dois movimentos para conflitar entre si enquanto Angola seja explorado. Conseguem compreender? Então Jonas Savimbi, de forma orgulhoso, esperto e malicioso, viu que a parte sul da Angola é a maioria da população. Então, se eu ir na parte sul criar também um movimento, vou poder se apresentar perante o que nós vamos chamar de eleição. Jonas Savimbi, que era comunista, era leninista, era soviético também, porque aprendeu com os comunistas franceses e os comunistas portugueses. Como ele viu que o acordo de Alvor estava a ser preparado pelos portugueses, Savimbi muda de ideologia e torna-se democrático, democracia. Por quê? Porque já que o MPLA era comunista, ele se passa realmente de capitalista ou democrático para participar numa eleição sabendo que poderia vencer porque a parte sul era a maioria. Está vendo, Savimbi, como era malicioso? Quando Agostinho Neto diz, se houver eleição, a parte sul vai vencer, foi honesto e claro. Então não vai haver eleição. Na realidade, não poderia haver eleição, porque nós ficamos 500 anos, entende a malícia deles todos, 500 anos de escravidão. Um povo que não sabia ler nem escrever. Não tinha noção o que é democracia, o que é voto. Se hoje nós não temos noção o que é voto, 50 anos depois, o angolano ainda não tem noção o que é voto. Imagina 500 anos de escravidão, um ano depois tinha que ter eleição, como assim? Savimbi, de forma estratégica, muda de ideologia, abraça a democracia e pega o povo do sul para trazer o povo do sul às urnas para votar e chegar no poder. O MPLA disse não. E o MPLA que disse não é o MPLA dos portugueses, dos filhos dos portugueses, porque eles queriam colocar guerra dentro da Angola para se matarmos entre nós. Enquanto a Angola vai se retardando nesse processo de guerra. Os portugueses viram que aquele Bacongo era muito rápido no pensar, Odi Roberto. Os portugueses entenderam que o Odi Roberto não queria ser manipulado. Não queria continuar a ser negro doméstico, nem negro de estimação. Então ele recua. Diz aos militares, abandonem as armas. Se o Jonas Savimbi nunca tivesse saído da FENELA, a guerra em Angola nunca poderia existir. Se o Jonas Savimbi nunca tivesse saído da FENELA com tendência de visar o povo do sul como a maioria, eles trazer, a guerra nunca poderia existir. Por isso é que a UNITA hoje continua a acreditar nessa filosofia. É o maior partido da oposição, porque eles visam muito por o povo do sul ser a maioria, eles pensam que vão vencer as eleições desta forma. Foi aí que o Jonas Savimbi foi malicioso. Por que o Jonas Savimbi nunca falou que quem plantou a guerra em Angola foram os brancos? Porque se o Savimbi falasse isso, os brancos nunca poderiam lhe financiar em forma de armamento. Então Savimbi foi induzido a dizer que o MPLA, o norte é que trouxe a guerra. Mas antes de existir realmente a UNITA, só existia FENELA e MPLA. E a FENELA recua depois, para todos verem, prestem atenção, depois realmente do MPLA expulsar a FENELA, a UNITA, de forma tendenciosa que estava em Luanda, ele também recua na parte sul, confiando com a maioria do povo do sul, para armar o povo do sul e assim lutar com o norte. Então, entender? Volto a dizer, entende bem. Não foi o MPLA, não foi a FENELA, não foi a UNITA que trouxe a guerra em Angola. Foram os brancos portugueses, porque eles não queriam perder a regalia
que este país dava para Portugal. Como é que Portugal ia sobreviver? Como é que o Portugal ia manter sua economia? Como? Se ele, a única fonte, o único minério que eles tinham era Angola. Como? Era Angola, era Moçambique, era Guiné, e eles estavam a perder todos esses países. Logo, colocando conflito dentro daquele país, para fazer uma reforma dentro da liderança portuguesa, era perfeito. Então, o acordo do Alvor não deu certo, é porque os portugueses manipularam para não dar certo, e aí justificar aquela raiva do Jonas Savimbi, produziram uma raiva no nosso para o Jonas Savimbi fazer guerra, e o Jonas Savimbi fez guerra, achando que o Sul ia vencer por ser a maioria. Compreenderam agora? Jonas Savimbi nunca foi líder. Oden Roberto sim. Jonas Savimbi foi mais um ambicioso, um ganancioso, um armado esperto, mas não era visionário. Não era visionário. Vocês um dia vão entender. É isso que aconteceu na história deste país. Então, se o Jonas Savimbi não saísse da FENELA e Ordem Roberto dissesse abandone as armas, a guerra nunca poderia existir. Não poderiam retardar ou atrasar o nosso país durante 26 anos de guerra, matando, ferindo, minando as terras por nada. Quem se beneficiou? Portugal. País dos brancos. Não é assim? É assim. Quem dava proteção ao Jonas Savimbi para não ser morto? Eram os brancos. Por quê? Porque a presença do Jonas Savimbi era muito importante no desenvolvimento de muitas armas para ser testado em Angola. Estão a compreender? Comecem a acordar, meus irmãos. É chegado a hora de nós, angolanos, sermos patriotas. Pronto. Quando a FENELA sai de Luanda, uma cúpula de negros que lutaram realmente contra os portugueses não estavam a gostar com que o governo angolano estava a se tornar. O Agostinho Neto, funcionário dos portugueses, estava a embraquecer o governo angolano. Então, os portugueses, os brancos portugueses, induzem o Agostinho Neto a plantar o 27 de maio para assassinar, matar todo aquele angolano que estava a se rebelar contra a presença dos filhos dos portugueses dentro do governo do MPLA. Conseguem compreender? Vocês estão a pensar que não, escutem primeiro. Eu disse e vou voltar a dizer, Angola é um celeiro de produção agrícola para os portugueses. Angola é um celeiro, é um campo de extrair mineiro para os portugueses. A economia portuguesa vinha da Angola e como vem da Angola, como sai da Angola, sai daqui Angola. Então, o que os portugueses fizeram de forma estratégica? Por isso é que nós angolanos precisamos de um líder que nos desperta, porque não vamos sair dessa. Vê lá a nossa luta, é por comida, basta os 6 preços da cesta básica, baixa o preço da cesta básica. Cesta básica é um exército que tem substâncias químicas para retardar a nossa capacidade de discernimento e nos causar muitos problemas de saúde. É isso que vocês cobram. Queremos retardação mental.
Manifestação em prol da fome. Prestem atenção. Manifestação em prol da fome é suplicar os brancos uma retardação mental. É suplicar os brancos uma doença. Porque a cesta básica não é alimento, é algo comestível. Que traz câncer, traz obesidade, traz muitas doenças. É um tipo de algo comestível que está a matar as crianças africanas ainda no processo da fecundação. Por isso é que muitas mulheres angolanas estão a abortar. Por isso é que muita mulher angolana, o feto está sendo destruído ainda no momento da fecundação. É para o extermínio da população negra ainda no feto. Esse processo de matar negro em grande escala não acabou, só sofreu reforma. Porque se no tempo da escravidão o negro era fuzilado, pum, e era normal. Ou se você dar um tiro, um branco dar um tiro no negro, já não é normal. Dá revolta popular. Então produz realmente um exército químico que coloca realmente na alimentação industrial, que é a cesta básica que por ignorância nós suplicamos. E dentro essa coisa comestível, tem substâncias químicas que retardam a nossa mentalidade. Por isso tudo que o Moço Khalifa fala, vocês não entendem. Tudo que vocês sentem fome e suplicar que é comida. Eu falo líder, nasce líder. Com visão de águia e não de galo voa. Porque o galo não voa, o galo pula. Quando os portugueses começaram a perceber que colocar branco no poder da Angola, os angolanos vão sempre entender que a escravidão não acabou. Escutem, por favor, meus irmãos. Quando os portugueses perceberam que se nós colocar nos grandes setores, que é extremamente visível na administração, brancos, os angolanos vão toda hora trazer o discurso do Nito Alves. Por que os brancos estão a nos governar se nós já expulsamos os brancos? Como os portugueses poderiam continuar a controlar Angola? Como? Como os portugueses poderiam continuar a extrair a riqueza para a manutenção de Portugal? Então os brancos pensaram, vamos pegar cabo-verdianos catanhões, escurinho, porque tem os cabo-verdianos mulatos e tem os cabo-verdianos catanhão. Vamos pegar santomenses escuro, vamos pegar guinenses escuro, vamos colocar realmente no poder em Angola e os angolanos vão pensar que são angolanos. É isso que eles fizeram. E esses negros que foram colocados realmente no poder para confundir os angolanos que são angolanos, começaram a pegar o dinheiro dos angolanos, comprar burrice, estupidez do Brasil, que são as novelas, para fazer o angolano ter a novela como cultura e assim se auto-rejeitar para venerar brancos e mulatos, que são os filhos dos portugueses que aqui tinham ficado, e para nós esquecer a matança, o assassinato, a humilhação que os portugueses nos fizeram. Estão a compreender? Por isso é que nós angolanos somos um povo burro, somos um povo atrasado, somos um povo que veneramos quem estuprou, quem assassinou, quem matou os nossos pais. Isso não existe em nenhuma parte do mundo, só existe em Angola. Isso não existe em nenhuma parte do mundo onde uma criança que foi estuprada adora, venera, ama o seu estuprador. Só mesmo em Angola. Onde um povo que foi estuprada tem prazer de abrir as pernas para ser estuprada de novo só para ter um filho mulato. Só existe em Angola. Só em Angola onde tem mulher que prefere um branco
lhe encher de filho mulato e lhe abandonar com os filhos mulatos, do que ter um negro para lhe assumir e lhe dar filhos negros. Estão a compreender, meus irmãos? Isso porque desde a infância fomos doutrinados realmente com os espermatozoides que os portugueses fizeram no Brasil, que são os brasileiros, porque são os espermatozoides portugueses. Os brasileiros então foram chamados para reconhecer a independência da Angola, para nós termos aquela falsa percepção que o Brasil é nosso amigo irmão. Preste atenção. Que o Brasil é nosso amigo irmão, é que reconheceu a nossa independência, enquanto os pretos brasileiros que foram tirados da Angola, hoje ainda são exterminados, são fuzilados, são tratados como animal dentro do Brasil. Hoje, porque eu morei 20 e tal anos no Brasil, onde os negros brasileiros são perseguidos para serem exterminados, onde o próprio Brasil criou lei de casamento interracial para o extermínio do povo negro brasileiro. Por isso é que no Brasil é fácil você negro ter uma mulher branca. Você pensa que ascendeu. Por isso é que no Brasil um cantor negro só dá sucesso, só lhe contratam se tem mulher branca. Por isso é que no Brasil, um jogador negro só assina contratos grandes se tem uma mulher branca. Por quê? Para que os filhos realmente venham mestiços, e quando os filhos mestiços casarem com gente branca, os filhos vêm branco, aí é a redução do povo negro. Então vocês parem e refletem. Um povo que está a lutar contra os brancos, como é que depois que chegam no poder começam a trazer programas de televisão para emburrecer o povo? Vocês nunca deram conta, não? Um povo que está a expulsar, que está vindo uma colônia, de uma escravidão. O que é que tem que haver? Tem que ter um líder que traz programa de desprivatização mental, para que o povo possa realmente se conhecer, se autoaceitar, para que o povo realmente possa se auto-unificar. É isso que tem que se fazer, mas foi o contrário. Os brancos se foram, os negros começaram a suplicar, realmente, venerar os brancos. Como assim? Por causa dos programas que os cabo-verdianos catanhões, os santomenses, os guinenses, começavam a passar na televisão, nos programas. Enquanto que os brancos estavam atrás das telas, fazendo o programa para produzir complexo de inferioridade para os filhos dos portugueses, hoje que são os brancos e mestiços, serem venerados. Estão a compreender, meus irmãos? Eu sei o que o teu não discernimento está a te induzir a dizer. Eu sei o que o teu estágio de gorila está a te induzir a dizer. Eu sei que o teu estágio de irracionalidade profunda está a te induzir a dizer: esse moço califa é anti-africano. Somos todos irmãos. Guinense, cabo-verdiano, catanhões, malhanos, somos todos irmãos. É isso que vocês querem dizer? Não. Não. Nós não somos todos irmãos. Se fossem realmente que ser preto é ser todos irmãos, os cabo-verdianos, os catanhões, os guinenses, os santomenses não poderiam fazer o papel dos portugueses para emburrecer os angolanos. Se fôssemos realmente todos irmãos, os malhanos, os oeste-africanos, os muçulmanos corruptos e ladrão, não poderiam realmente fazer o que estão a fazer dentro da Angola. Foda-se o pan-africanismo. Foda-se essa união falsa. Foda esses negros que só precisam da Angola para extrair riqueza e levar para os seus países. Foda-se. Porque se fossem realmente todos os negros, deveriam estar a favor de todos os negros, esses oeste-africanos não poderiam vir aqui trazer alimentação inspirada para vender para os angolanos.
Se fôssemos realmente todos africanos, esses oeste-africanos, esses libaneses, esses malianos, esses senegaleses não poderiam vir aqui criar política de bloqueio para que a gente não consiga desenvolver. Não é assim? Não é assim? Está a doer. Porque colocaram na tua estúpida mente que todo preto é igual. Que todo preto é irmão. Que todo preto tem que ficar unido. Pronto. Nós é que temos que passar fome. Nós é que temos que sofrer. Porque temos que ficar todo mundo unido. Então, se são africanos, são pretos, já estão dentro da Angola, por que criar esta política de explorar, maltratar, humilhar o angolano só porque o angolano não tem conhecimento? Qual seria o seu real papel? Ajudar o angolano a despertar e não manter o angolano na burrice para explorar o angolano. Então não somos todos irmãos. Não, eu não acredito nessas merdas que vocês falam. Eu não acredito nessas merdas que vocês falam. Somos todos pretos? Somos todos irmãos? Não. Agora, temos um governo que está a prestar serviço aos portugueses. Você olha para eles, pensa que são angolanos, mas são todos estrangeiros. São todos estrangeiros. Por isso é que nós angolanos temos essa cultura de achar que qualquer estrangeiro pode nos governar. Qualquer estrangeiro pode sim nos governar, Moço Khalifa. Por que não? Mas por que não, Moço Khalifa? Se você fosse inteligente, você não poderia dizer por que não. Esse o teu por que não já mostra a tua burrice, a tua estupidez. Por isso é que eu disse, somos o povo mais burro, porque ainda estás a me perguntar por que não? Porque já somos governados por estrangeiro e o país não está a avançar. Você quer mais estrangeiro? Não é chegada a hora de nós se darmos a oportunidade de ser liderado por um angolano? Você acha que o Ibrahim Traoré, se fosse estrangeiro no Burkina Faso, ia fazer o que está fazendo? Se o Ibrahim Traoré fosse um senegalês que os franceses colocassem na liderança do Burkina Faso, ia fazer o que está fazendo. Então vocês têm que aprender. Ter um líder angolano. E não vale a pena gastar vosso precioso tempo em tirar este partido dos portugueses. MPLA, não vai sair. E não vale a pena colocar este partido dos portugueses, a UNITA, no poder. Vai ser a mesma merda. O que nós temos que fazer é se organizar como povo. Se organizar como povo e criarmos um poder popular. Para criarmos então um governo dentro de um governo. Senão vocês vão se gastar. Esses estrangeiros controlaram o exército, controlaram a polícia, controlaram os bancos, controlaram tudo. O nosso exército já não é nosso exército. Muitos generais que estão ali não são angolanos. Muitos generais que estão ali não são angolanos. Por isso, quando eles dão uma ordem para matar angolanos, eles saem e matam. Muitos comandantes das polícias não são angolanos. Quando dão uma ordem para matar um angolano, eles matam normalmente. Matam normalmente. Então você que às vezes discrimina o Moço Khalifa porque fala a verdade. Somos todos africanos, somos todos irmãos. Você alguma vez já foste no Oeste África, nos países dos muçulmanos corruptos,
explorar aquele povo? Já foste? Vocês angolanos acham que são bons porque são burros. Vocês pensam que ser bom é ser burro. Vocês pensam que ser ignorante é ser bom. Não. A sagrada, legítima defesa, eu disse a sagrada, legítima defesa, é algo concedido por Deus a nós. E se você negligencia ou despreza a autodefesa, você se dispõe à escravidão. Você se dispõe à escravidão. Quando você negligencia a tua autodefesa, você deixa de ser ser humano, é? Quando você perde o senso de se auto-revoltar, de se auto-indignar, você deixa de ser ser humano, você se torna animal. Nós, angolanos, somos animais perante os estrangeiros. Nós, angolanos, somos animais perante os estrangeiros. Porque o animal é a única espécie que deixa que o ser humano faça algo com ele. Para nós provar que nós não somos animais, nós não devemos permitir o estrangeiro fazer conosco o que fazem conosco. Não devemos permitir. Então, se nós fôssemos realmente todos irmãos, todos nós irmãos, não poderiam nos ver como burro. Deveriam nos ajudar. Deveriam nos orientar. Só que essa burrice nossa que é plantada pelos próprios estrangeiros, olha só os programas de televisão que os mestiços, os mulatos que estão atrás da imprensa dão para os angolanos. Cu duro. Cu duro. Música de prostituição, futilidade, promiscuidade, imoralidade. É isso que os estrangeiros dão para nós. Incentivam nossas crianças a ter espírito de prostitutas. Incentivam nossas irmãs a serem interesseiras pelo dinheiro. São os papoites, os estrangeiros, filhos de estrangeiro, que aliciam realmente as angolanas pelo dinheiro, para quando os malhanos chegarem, as nossas irmãs fingirem ser muçulmanas para ter um oeste-africano com dinheiro. Isto é prostituição. É isso que os portugueses fizeram. Porque os portugueses sabiam, se colocarem branco na liderança, vai ser fácil de ser identificado. Então, como eles são todos pretos, são todos iguais, vamos colocar pretos na liderança, eles nunca vão pensar que estão sendo governados por estrangeiro. E no lugar que realmente é mais escondido que os bancos, fica lá os brancos. Assim que Angola arrecada bilhões de dólares na venda do petróleo, diamante, cobre e mercúrio, esses brancos transferem uma metade do dinheiro para Portugal, para estabilizar a economia de Portugal e fazer nós angolanos fugirmos daqui, irmos lavar prato para sermos assalariados com o nosso dinheiro que eles roubam aqui. Nós somos o povo mais burro da África. Nós somos o povo mais burro da África. E até já nos deram um apelido. Angolano mente água.
Primeiro, eles nos transformam, a partir dos seus programas, no povo mais burro. E depois ainda nos dá um apelido: angolano mente água. Angolano é preguiçoso. Primeiro, ele nos faz um povo bailarino. Bailarino. Primeiro produzem os Tunésia, os Tim Martins, para que a gente vai rindo, rindo, rindo. Vai se distraindo, enquanto eles nos controlam. Criam lá a falsa percepção que o angolano é um povo alegre. Para que o angolano continue a dar gargalhada enquanto estão a picar o dedo no seu rabo. E ninguém fala isso. E ninguém fala isso. Vocês estão a ver por quê? Que os programas só dizem: vamos trazer o Moço Califa mais vezes. Não vou dizer o nome, vocês sabem qual. Quando eu estou lá, o que eles falam? Quando eu estou lá nos programas deles, o que eles falam? Vamos trazer o Moço Califa mais vezes. É esse tipo de abordagem que eles não querem falar nos seus programas. É esse tipo de abordagem que eles não querem que eu fale nos seus programas. Porque os seus programas têm muita visibilidade, têm muita popularidade. Porque eles vão receber ligação. Esses programas que vocês já me viram lá. Segundo dia, o dono do programa me ligou. Como é? Recebi uma ligação. Me mandaram cortar certas coisas que você falou ali. Esses canais da rede social, por isso ele fala: vamos trazer o Moço Califa mais vezes. Você não consegue ver quando eu estou lá e não se sentem bem, não ficam bem confortáveis. Até permitem pessoas virem tentar me desrespeitar ou me xingar. E eles não defendem. Vocês não dão conta, não? Nós angolanos somos o povo mais burro. E a pior burrice é quando você não sabe que você é burro. Nós somos o povo mais burro, porque nós nem sequer temos a capacidade de conseguir perceber que nós somos burro. Mesmo os estrangeiros matarem os nossos irmãos na nossa frente, foderem, eu disse foderem as nossas crianças à nossa frente por causa de comida, explorarem os nossos irmãos dia e noite dormindo na rua, mas ainda assim pensamos que somos o povo mais esperto. Mas ainda assim tentamos acreditar que somos todos africanos. Para que essa separação? Não fala isso, Moço Califa. Não fala isso. Você não tem que me perguntar. Você não tem que me falar para não falar isso. Você tem que falar nos oeste-africanos. Você tem que falar nos malianos. Você tem que falar nos cabo-verdianos. Nos santomenses, nos guinenses. Não fazem isso. Não é eu dizer, Moço Califa, não fala isso. Porque você está sendo mais burro ainda dizer para não falar isso enquanto isso é bem visível. Meus irmãos e minhas irmãs, Portugal nunca saiu daqui. Portugal nunca saiu da Angola. Nos países colonizados, o poder físico foi substituído pelo poder financeiro. E o poder financeiro tornou-se o controle oculto em todos os países colonizados. Nós estamos fodidos.
Nós, angolanos, estamos fodidos. Nós pensamos, porque vamos na escola aprender a ler e escrever, que a gente está a raciocinar. Nós pensamos que nós sabemos tudo. Quando você realmente critica o Mos Khalifa, mas não justifica a razão das tuas críticas, você está a mostrar que você é um macaco. Quando você critica o Mos Khalifa e não justifica, você está a mostrar que você é um macaco. Você é um gorila. Porque não adianta só criticar sem trazer a clareza sobre o que você está a criticar. Vocês não ficam aí embaixo fazendo um monte de crítica. Mos Khalifa, você é uma... Não, você diz Mos Khalifa. Crítica é assim. Presta bem atenção. O que é uma crítica? Você diz Mos Khalifa. Esta abordagem que você está a transmitir não é bem assim. É assim, assim, assim. E eu vou lhe falar, não. Tem razão. Muito obrigado. Vocês burros estúpidos. Vejam os malhanos, os senem, os estrangeiros humilhar. E quando Mos Khalifa fala aquilo que é factual, que está nos vossos olhos. Mos Khalifa, você é um racista. Você está sendo tribalista. Vocês nem sabem o que é tribalista. O tribalismo tem duas vertentes. Tem uma vertente que é boa, é correto, não tem nada de errado. Tem outra vertente que é errado. Mas vocês não sabem separar. Qual é a vertente boa? Numa tribo, por isso que a palavra é tribo. Tribo. Uma tribo tem a sua cultura, tem a sua forma de ser. Por tiver a sua questão linguística, ele deve ser representado por um líder que fala aquela língua daquele povo. Isso significa tribalismo. É uma tribo. Mas quando é um país que tem diversidade de grupos tribais, e essa tribo, só quero colocar presidente de um movimento ou de um partido, só gente da sua tribo, esse tribalismo é negativo. Tem que diversificar, porque aquilo já não é uma tribo. Aquilo é um sistema político que é composto realmente de vários grupos tribais. Então, quando vocês fazem uma... E eu já disse, vou voltar a dizer, nós, angolanos, somos o povo mais burro. E só vamos realmente se libertar dessa estupidez quando a gente reconhecer que somos burros. Acha que você é esperto? Se dentro do teu país, dentro do nosso país, as nossas mulheres lavam prato na casa dos estrangeiros. Você é esperto assim? Somos espertos assim? Dentro do nosso país, os estrangeiros conseguem dizer quanto vão nos pagar. Dentro do nosso país, os estrangeiros fodem as nossas crianças por causa de um pacote de bolacha. Você é inteligente assim? Não, eu sou formadão. Formado na universidade do diabo que te traiu. Formado na universidade do diabo que te traiu. Eu sei ler, sei escrever bem. Se ler e escrever libertasse os homens da ignorância, o mundo seria uma criança. Param com essa estupidez. Eu disse param com essa burrice. Achando que você é inteligente porque sabe escrever, sabe ler. Isto é que os brancos colocaram nas vossas mentes. O mundo é governado por gente que sabe ler e escrever bem. Agora eu te pergunto, olha para a humanidade. Olha para o mundo. E eu estou a falar em grandes universidades. Grandes universidades americanas. Grandes universidades inglesas. Olha para a política internacional.
Olha para a política. Não, você vai falar, não, mas nós angolanos, não, estou a falar das grandes universidades americanas, grandes universidades alemãs, porque agora estou a falar da política internacional. Por isso é que você escuta Parlamento Internacional, Tribunal Internacional. Gente que estudou em grandes universidades, tiveram acesso a grandes livros. Olha para o mundo. Violência aumenta, criminalidade aumenta, prostituição aumenta, pobreza, fome aumenta, putaria, homossexualismo aumenta. Quem está governando? Quem governa? Pessoas que não sabem ler, não sabem escrever? Não. Gente estúpida como você. Gente burra como você. Que acha que ler, escrever faz de você inteligente. Não. A escola é só apenas um lugar que mata a tua habilidade de se auto-reeducar. Entende isso? O sistema acadêmico foi criado para exterminar a tua habilidade de se autodisciplinar, de se auto-reeducar. O que é se auto-reeducar? Porque o que você aprende na escola é um processo de absorção. E precisa um processo de auto-reeducação para refletir sobre o que você absorveu, para não reproduzir sistematicamente como se fosse absolutismo. Isso é uma iniciativa que vem realmente do empirismo, chama-se exercício do raciocínio. Para você se livrar desse estágio de irracional reprodução ou de irracional absorção. Por isso é que vocês dizem, já dizia o fulano, já dizia o fulano, já dizia o Capoete, o Camundanda, o Cabolocosso, o Sócrates, o Platão. E você diz o quê, gorila? O que você diz? Você para no tempo, mas eu vou falar o quê, Moscalifa? Assim, como assim? O que é que você diz? Porque quando você diz, já dizia o Isaac Newton, já dizia o Sócrates, pronto, você morre naquele exato momento. E o Platão só ressuscita na tua verbalização. Você torna-se um morto, um cadáver. Porque as palavras do Isaac Newton saem na tua boca. E você diz o quê? Tá, vocês angolanos, realmente, eu estou a vir dos Estados Unidos da América, onde a formação acadêmica já não é nada. Onde já perceberam que em 1909 o sistema acadêmico foi projetado para fazer as pessoas de negros de estimação, humanos de estimação, para servir as grandes empresas. Vocês angolanos estão preocupados, vou lá, como que fala, de fato, escrever bem, vírgula, exato. Os homens de discerne, mesmo não sabendo ler nem escrever, deveriam aprender isso. O discernimento está além do escrever e ler bem. Por isso é que eu falo exercício do raciocínio. Por isso é que eu não vos respondo. Eu não vos respondo quando vocês me xingam, me desprezam com vossos estúpidos comentários. Porque se eu tento responder para esclarecer, mesmo assim vocês não entendem, porque vocês leem, mas vocês não entendem. Aí eu tento fazer um programa todos os domingos, perguntas e respostas. Se não tem pergunta, vem e me critica. Vocês se acovardam. Vocês querem mais o quê? Vocês querem mais o quê? Eu me disponho, já que vocês acham que o nosso califa é assado e cozido, estou aqui. Estou aqui. Domingo disse, me critiquem. Vocês se escondem. Vocês se acovardam. Isso que me deixa um pouco triste com vocês. Vocês se acovardam. Não são vocês que estudaram muito? Só conseguem ficar por trás da rede, escrever, não conseguem defender a vossa tese verbalmente?
Porque é fácil ficar por trás. Ouve lá, você não sabe falar, você não sabe o que, você não sabe assado, você não sabe escrever. Tudo bem, estou aqui, fala comigo. O que foi? E se eu não sei, então me ensina. Me ensina, estou aqui. Por isso é que eu se disponho verbalmente para vocês me ensinar. O saber não serve para nada. Aprendem isso, meus irmãos. O saber não serve para nada senão ensinar aqueles que não sabem. Se você não sabe que o saber não serve para nada senão ensinar os que não sabem, então você não sabe nada. Então você não sabe nada. E por não saberem nada, por isso vocês não me compreendem, venham me criticar aquilo que eu estou a falar na exatidão. Fato, se você não compreende os fatos, você vai compreender a teoria. Se você não compreende o que é fato, merda, vocês vão compreender a teoria. Você só compreende na grelha. É só na grelha que vocês compreendem. Pai Deezer que vocês compreendem, merda. Você só compreende a net e na Yara, é só essa linguagem que vocês compreendem. Você só compreende Bruno King, é só. Você só compreende lá Pai Profeta, é só o que vocês compreendem. Mas quando eu falo do que é fato, eu estou a dizer, é fato que os malhantes west-africanos estão a explorar nossas irmãs, nossas famílias. Mas Califa, você é preconceituoso, você é racista. Gente, é fato que os chineses desse país estão a matar, estão a humilhar, psicologicamente, espiritualmente, socialmente. Todos vocês vejam isso e nós estamos a dizer, mas Califa, você é preconceituoso. Só porque queres falar mesmo bonito. Vai lá na DPA. Vai conversar com o Inércio Bartolomeu. Porque aqui não estou para falar bonito. Aqui eu não estou para falar bonito, meus irmãos. Às vezes tem que falar desta forma, de forma pejorativa, para ver se estimula uma auto-indignação, indignação a vocês mesmos. Porque nós angolanos já morremos muito tempo. Alguém roubou dinheiro do caixão para enterrar. Nós angolanos já morremos muito tempo. Precisa que alguém venha para ressuscitar a alma deste povo da sepultura da idolatria. As pessoas eles falam assim, eles entendem assim. Eu estou a dizer para todos vocês, não importa quantas lives, quantos ativistas tiverem, tem que ter um líder. Vocês perderam até a noção de liderança. Quando é que vais abrir teu partido político? Gente, tem um novo partido, Luiz de Castro, Partido Liberal. Vai lá! Partido não resolve problemas sociais. Partido não resolve problemas sociais. Porque vocês têm que escolher, meus irmãos. A escola não vos falou isso, não. Vocês não sabem ler bem, escrever bem. Vocês sabem. Vocês sabem ler, escrever bem. Vocês sabem. Você não pode escolher duas coisas. Vocês não podem escolher duas coisas ao mesmo tempo. Um homem não pode olhar no chão nem no céu ao mesmo tempo. Você não consegue. Não se olha no chão e no céu ao mesmo tempo. Não se consegue. Então você escolhe. Ou vocês escolhem a democracia, ou vocês escolhem a fome. Você não pode escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês não podem escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Ou vocês escolhem a democracia, ou vocês escolhem
a fome. Você escolhe o quê? Cesta básica ou a democracia? Você quer o quê? Cesta básica ou a democracia? Escolhe aí. Não tem como tirar as duas coisas. Porque eu já disse, olhar no céu e na terra ao mesmo tempo, não tem como. Não tem como. Se vocês escolherem a cesta básica, vocês estão a suplicar um líder que vem para dar ao povo aquilo que o povo precisa. O que é básico. Água, luz, moradia, saneamento básico, educação e saúde. Isto é básico. É este básico que vai fazer vocês todos não irem na urna para votar a quem vai te prometer dar aquilo que você tem, o básico. Pense ainda comigo. Se você tem arroz com feijão no prato, com um pedaço de frango e um copo de refrigerante, você vai na urna para votar para alguém que vai te prometer te dar aquilo que está no teu prato. Vai ir na urna votar para quem está a te prometer aquilo que você tem no prato? Claro que não. Então aprendem. O que expulsa realmente os partidos de oposição é a estabilidade social dada à nação. O que expulsa os partidos da oposição é a estabilidade social dado ao povo. Com isso, o povo não vai na urna votar por obrigação, fome. Nós temos comida, temos moradia. O básico. Por isso que eles te tiram o básico. Para você acreditar no discurso que alguém vai dar comida para você. E vocês que estudaram a democracia, você liga a TPA, a democracia, liga os canais na rede social, a democracia, liga as milícias digitais da UNITA, do MPL, as democracias, você não vê que eles reproduzem. Líder nesse líder, você não vai entender não. Vocês não vão entender nada não, meus irmãos. Vocês só estão a apoiar aquilo que vos mata. E se esses líderes da UNITA vos amassem, não seria o Moço Califa estar aqui dizer para todos vocês. Não seria só eu que tinha que estar aqui para falar para todos vocês. Porque por eu não carregar uma multidão, eu sou maluco. Mas se eu carregar uma multidão, por mais que eu tiver falar merda, lixo no vosso ouvido, eu sou um sábio. Porque vocês não valorizam qualidade. Vocês valorizam quantidade. É isso que vocês valorizam. Então vocês precisam de um líder. Vocês precisam de um líder. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Vocês estão a gastar muito tempo. Vocês estão a gastar tempo. Esses dois regimes que está aí é dos portugueses. Os portugueses vão lutar com todas as garras. Por isso eles montaram já a UNITA. Para quando um dia o MPLA sair, a UNITA entrar, eles vão continuar a explorar. Eles vão continuar a explorar. Com um líder, as coisas ficam mais fáceis. Fica mais fácil. Um líder não implora
Um líder não suplica uma cadeira no parlamento. Porque para o líder, a cadeira no parlamento é motivar o exercer do discernimento das massas. Isso faz-se em qualquer lugar. Precisa-se de um líder. E se todos nós, ou todos vocês, que dizem realmente que são cristãos, e colocassem na vossas cabeças que ser cristão significa seguir os passos de Cristo. Se Cristo realmente nunca foi na urna para votar, por que você está aí na urna para votar? Então, quando aquilo te trazer sofrimento, não reclama. Esteja pronto para pagar. Porque ir na urna para votar é você deixar de ser aquilo que você diz que é. Você já é homem grande. Não é um simples voto que vai mudar a tua vida. É uma decisão de homem que muda a tua vida. Porque depois que você vai no voto, você que acorda todos os dias de manhã, para ir em busca do pão nosso de cada dia, nos separa hoje para sustentar teus filhos. E aqueles cujos você votou, não se interessam mais contigo. A vida só tem um dia, meus irmãos. Nós ressuscitamos todas as manhãs, graças a Deus. E morremos todas as noites, graças a Deus. E outro dia, não sabemos se vamos voltar à vida. Viva por algo, mas não morra por nada. Ou bem dizer, morra por algo, mas não viva por nada. Acreditem no Criador do Universo. Não estou falando de igreja, porque as igrejas viraram indústrias que se aproveitam da estupidez do povo para cobrar aquilo que o povo já se quer, também já não tem dinheiro. Mudar este país é num piscar de olhar. Só que vocês escutam e só percebem depois de muito tempo. Quando eu estava a dizer que a UNITA não serve, a UNITA, antes de 2022, todos os ativistas eram UNITA, em rede social era UNITA. Agora estava a ver, todos agora estão aí contra a UNITA. Todos estão aí contra a UNITA. E eu estou a dizer, se você é cristão, de verdade, foda-se a urna. Foda-se a urna. Quando nós fazermos isso, é uma demonstração popular. É uma demonstração de poder popular. Foda-se o MPLA. Foda-se a UNITA, caralho. Estamos a sofrer. Chega, porra. Há um Criador do Universo que nos criou. Não é o MPLA. Não é a UNITA. Foda-se. Eu aqui trabalho para o pão dia de cada dia nos separa hoje. Eu aqui trabalho para os meus filhos. Não é MPLA que me dá merda nenhuma. Ele não tem que me controlar, ele tem que se autocontrolar. O homem pensa sim. Tem que ser decisivo. E quando as coisas estão difíceis, baixa a cabeça para o Criador do Universo. Postra para aquele que realmente te criou. Ele sabe o que precisa antes de você pedir. Não esperar político que trazem promessas enganadoras. E você concorda com isso? Meus irmãos, se nós angolanos, apenas 2027, vocês têm que se acreditar, meus irmãos. Podemos mudar este país sem dar um tiro e sem perder uma vida. Não precisa bater panela, acende a luz ou apaga a luz, não. Olha a China. Olha a China. Xi Jinping
mudou a China sem dar um tiro no ar. Sem dar um tiro no ar, meus irmãos. Olha a China. Olha a China. Líderes são assim. Primeiro analisam a situação em que o seu povo se encontra. O MPLA traumatizou a mente do nosso povo. E nosso povo realmente é medroso. Mas ainda assim sabemos ou devemos aproveitar algo com este medo. Já que 75% do povo angolano realmente é cristão. Então incentiva até aqueles que não sabem ler nem escrever, mas compreendem o que é ser cristão. Nossas mamás. Nossos papá. Papá, se Jesus Cristo nunca foi na urna para votar, por que nós andamos ir na urna para votar? Para criminosos, papá. Mamã, se Jesus fala com a tua mãe, fala com teus irmãos no bairro, não é preciso dar tiro. Já estás a conscientizar. Mamã vai despertar. É mesmo. Então vai nascer uma coragem dentro dela. Vai nascer uma coragem dentro dele. Já que não temos armas para enfrentar o regime, temos ensinamento de Jesus, o Filho de Maria. É isso que nós temos que colocar realmente no coração. Porque não, o cristianismo é do Ocidente. Foda-se! Aproveita isso que já está enraizado em nós para beneficiar nós mesmos. Nós mesmos. Minha irmã, me escute ainda. Se nós somos da igreja, somos cristãos. Jesus nunca foi na urna para votar para os romanos. Por que nós vamos lá? Mas por que a gente vai lá? Não, mas Deus também falou, respeita a lei de Deus e a lei dos homens. Mentira! Deus, o Criador do universo, que conhece o futuro, sabia que os homens não teriam capacidade de governar os homens consoante a lei dos homens. Como vai orientar os homens para obedecer os homens? E os homens são esses que trazem prostituição, imoralidade, futilidade. É esse tipo de homem que nós vamos obedecer. É mentira. Deus disse: obedecem os homens que governarem consoante as minhas leis. Lei do Criador do universo. E não a lei dos homens. Eles alteraram. Eles alteraram. Porque se Jesus realmente ensinou que nós temos que obedecer às leis dos homens, então Jesus é hipócrita. Porque ele entra no templo e ele diz: vós sois filhos da víbora, corvios de serpentes. Fizeram da casa do meu pai como um corvio de cobras. Jesus saiu do templo, começou a pontapear todo mundo que vendia. Uau! Ya não reis. Entenderam agora? Se 70% e 75% do povo angolano ser cristão naquele dia, vamos fazer uma demonstração de poder popular, sem dar um tiro, sem precisar ir nas ruas manifestar. O MPLA vai sentir. O MPLA vai sentir. Quem bebe cerveja, senta no bar, bebe a sua cerveja, mas não vai na urna para votar, porque Jesus nunca foi na urna para votar. Quem trabalha, vai trabalhar, pega a sua moto, sua cupapata. Quem vende a sua jinguba, põe na praça, mas não vai na urna para votar, porque Jesus nunca foi na urna para votar. Este é o slogan. Temos que encontrar uma forma de mudar a nossa situação. Quem fica em casa preguiçoso e veja a novela, liga a televisão e veja a novela, mas não vai na urna para votar,
Porque Jesus nunca foi na urna para votar. Quem é barbeiro, está na cabeleireira, fica no barbeiro, corta seu cabelo, mas não vai na urna para votar, porque Jesus nunca foi na urna para votar. Qual é o exército que vai sair do seu batalhão para vir dentro da minha casa, vendo minha novela? Não foste na urna votar por quê? Eu, songa de amataco, como falava minha avó, eu vou na tua urna para votar, eu estou na minha casa. Estou a beber minha cerveja. Se vocês quiserem, fecha lá a merda dos vossos bares. E eu compro uma grade, vou levar na minha casa e vou beber vendo minha novela, mas não vou ir na urna para votar, porque Jesus nunca foi na urna para votar. Mudamos essa merda sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Isso é uma demonstração de poder popular. Estamos a criar um governo paralelo dentro de um governo. Por quê? Porque poder para o povo é quando o povo realmente se autogoverna. Isto chama-se uma autogovernação. É uma demonstração de poder. Imagine, meus irmãos, o Nagrelha. Quem é o cantor mais famoso aqui? Não é o Nagrelha. Imagine o Nagrelha com $1 milhão no bolso e os seus seguranças em cima de um palco, mas não tem plateia. Existe Nagrelha? Não existe Nagrelha. Imagine o MPLA com seu exército e a quantidade do dinheiro que tem, mas ninguém vai na urna para votar. Como é que o MPLA vai sentir? Porque se nós não fôssemos importantes para o MPLA, não tinham que sair lá com as suas passeatas nos nossos bairros, querer dizer, põe camisola. Para quê? Você não tem tanto dinheiro. Você não tem o vosso exército. Nos precisam por quê? Nos querem para quê? Quando um partido perde o poder popular, uau! Já não serve para nada. Já não servem para nada. Enquanto uns estão a vos induzir a ir na manifestação, dar tiro, fazer rebelião como aquele palhaço realmente de Moçambique. Depois foi dar as mãos ao Chapo. Não, um líder tem que ser estratégico. Não dá motivo realmente para o opressor te fazer alguma coisa, porque ele não vai encontrar meio. A suprema arte da guerra é vencer o teu inimigo sem lutar com ele. Chitizum! É isso que eu estou a dizer aqui. O MPLA vai ficar ensarçado. Onde é que está o líder? O líder está na singularidade de cada um. Quando não vai na urna para votar, merda. Vai tirar o exército na rua, os tanques dele. Para matar quem? Eu estou a vender minha jinguba. Para matar quem? Eu estou a ver minha novela, beber minha cerveja. Para matar quem? Eu estou na praça, na SGT, estou nas talagens, vender sale. Mas não vou ir na urna para votar. É um desacato à autoridade? Não. É uma rebelião civil? Não. É uma autodefesa. Porque respeito só é para quem se autorrespeita. Só estamos a nos respeitar, MPLA. Porque nós votamos a primeira vez, vocês não nos respeitaram. Votamos a segunda vez, vocês e a UNITA não nos respeitaram. Votamos a terceira vez, vocês e a UNITA não nos respeitaram. Sabe por que vocês não nos respeitaram? Porque nós não se respeitávamos. E se respeito é só para quem se autorrespeita, desta vez é a hora também de nós nos autorrespeitar. Não vamos mais lá na tua urna. Pode ir lá fazer a vossa eleição. Porque mesmo que a gente ir lá e votar, não vai mudar nada. Mas se nós não ir para votar, é uma demonstração de poder popular.
E quando você vier até nós vamos te apresentar agora o nosso líder. E o nosso líder só vai fazer aquilo que nós queremos. Criar um governo paralelo. Foda-se! Gente, comecem a refletir, meus irmãos. Essa coisa de vamos fazer manifestação, vamos fazer rebelião. Vocês só estão a suplicar a escravidão. O desemprego. Ok. Vamos dar qual tipo de emprego neste país Angola? Qual é o emprego que vamos dar? Vamos dar 30 mil, comprar comida, envelhecer. É só isso. A educação, qual a educação que vamos dar? Essa instrução acadêmica de reproduzir essa estupidez, essa burrice para sistematicamente reproduzirem ou absorverem essa estupidez aí na escola, para te dar uma falsa impressão que você é inteligente, é isso? Para ter, eu tenho o meu direito de votar, mas para você votar ele tem que te colocar na pobreza, tem que te colocar na fome, para que a fome te dê motivação, inspiração, que você é democrático, o voto é livre. O voto é livre onde? Você está a votar, está sendo induzido a votar por uma obrigação, fome. Não é por uma opção, porque opção é quando eu tenho as coisas, tenho minha vida, tenho minha casa, vou ir lá votar para quê? Para prometer me dar aquilo que eu tenho? Eu não quero ir lá. Lá não tem nada para me dar. Não tem nada para me dar. Conseguiram compreender, meus irmãos? Então nós temos que deixar de ser o povo mais burro da África. Nós temos que deixar de ser o povo mais estúpido de África. Nós temos que deixar de ser o povo mais ignorante de África. É urgente. Porque nós temos uma terra muito fértil. E essa terra não pode ser habitada por gente burra. Porque se assim for, vão receber essa terra. Porque Deus vai entregar essa terra a outras pessoas. Não estamos a fazer com ele nada. Não estamos a fazer com ele nada. Então você é angolano, para, reflete. Senhor. Eu, se fosse pastor da igreja, eu já estava rico. Eu já estava muito rico. Se eu fosse um pastor de igreja, eu já estava rico. Porque vocês angolanos gostam. Se alguém está a vos pregar burrice, vocês pagam, vocês dão dinheiro, dão dízimo, dão um boi de dinheiro. Vocês apoiam, vocês ajudam. Mas quem está a trazer mensagem para vocês, que nem a escola vos deu, nem vossos pais vos deu, nem vossos livros vos deu, vocês ainda ignoram esse tipo de pessoa. Vocês ignoram este tipo de pessoa. Eu também sou ser humano. Tenho família, tenho mulher, tenho filho. Estão doentes. Minha esposa está doente. Mas eu estou aqui porque eu sei que a nação é mais importante do que a minha esposa. Sem apoio, sem nada, mas eu sei que a nação é mais importante realmente do que a minha família. Esse moço califa que vocês vejam aqui, também ser humano. Também ser humano. Também põe a mão na cabeça. Também fala com Deus. Oh Deus, esse povo que você constantemente me estimula de orientar. Até quando que eles vão perceber a importância de uma liderança? E Deus só me diz, vai falando, vai explicando.
que no dia do juízo final, ninguém vai vir até mim dizer que ninguém os falou. Isso que me alegra. E eu continuo falando. Durante 20 anos. 20 anos. Falando, falando, falando e falando. Muitos de vocês privilegiam vossas famílias, vossos filhos, do que Deus. Vocês colocam vossas mulheres, vossos filhos acima de Deus. E que se você morrer agora, quem vai manter relações sexuais com a tua mulher é outro homem. É outro homem. Hoje à noite, se Deus te fazendo voltar, amanhã a tua mulher vai dormir no outro homem. Mas esse Deus que você quer colocar abaixo da tua esposa, dos teus filhos. São esses filhos nossos que nem sequer vão nos levar uma flor no cemitério. Por isso não importa se o meu filho fica doente, eu estou aqui para fazer o live. Porque Deus disse, coloquem Deus acima de todas as coisas. Por isso que eu disse, se eu fosse pastor pregando burrice, eu já podia ficar rico. Eu já podia ficar rico. Porque vocês são assim. Vocês são assim. Eu faço live para motivar os angolanos a acordarem. Vocês não compartilham. E agora eu percebi, não vou passar para outra pessoa. Vocês ocultam. Vocês não espalham para uns aos outros. Não, eu vejo. Eu coloco cartaz da venda dos livros, o que é racismo. Vocês não compartilham. Eu tenho que vos pedir. Não, não vou vos pedir. É da responsabilidade de cada um, sabendo que cada um de nós tem que se ajudar, se ajudar a orientar uns aos outros. Eu não vou vos pedir. Vocês têm que pensar. O Mos Khalifa lançou um livro que é o racismo. Deixa eu ver. Quem sabe vou despertar e vou passar para outra pessoa. E assim, é assim que vamos acordar. É assim que vamos despertar. Vocês não. Vocês não. Mas eu sei, se eu desligar as câmeras e dizer daqui para frente, foda-se. Cada um por si, Deus por todos. Vocês vão ligar, Mos Khalifa, não tem mais live. Mos Khalifa, como então nunca mais te vimos nas lives? Mos Khalifa, é isso que vocês fazem, porque às vezes eu fico 2 meses, 3 meses, não falo nada e começam as mensagens. Mas como eu já fiz muitos lives, deixa eles verem o que está ali. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos deixar de ser estúpido. Vamos deixar de ser burro. Vamos deixar de ser burro, de ser estúpido. Vocês já absorveram muito que vem do Mos Khalifa, já conseguiram ter uma outra visão. Que toda a vossa vida vocês não conseguiram adquirir em lugar nenhum. E eu nunca vos cobrei nada. E vocês não têm que me dar nada. Mas o que eu estou aqui a dizer é da responsabilidade singular de cada um, que já despertou, ajudar o outro também despertar. Para que a gente faça essa Angola de angolanos conscientes, não de estúpidos e burros. Disse a palavra que nenhum profeta é bem-vindo na sua própria terra. Nenhum homem que transmite a verdade é bem-vindo no seu próprio povo. Isso é verdade. Depois que ele morre, é que vocês colocam a mão na cabeça. Porra, Mos Khalifa estava longe. Anos-luz. Já é tarde.
já é tarde. Às vezes tem coisas que eu não gosto de falar, porque vocês falam, essa aqui está se vangloriar. Não, às vezes tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Há quantos anos que vocês nunca viram alguém como Mos Khalifa? Peguem na história de Angola. Peguem a história de Angola. Peguem a história de Angola. Tirando Anjinga Mbandi. Peguem a história de Angola. E vejam todos os lives do Mos Khalifa. Nunca vão encontrar um angolano como Mos Khalifa. Agora vê quanto tempo passou para que nascesse um Mos Khalifa dentro da Angola. E se um dia o Mos Khalifa não existir mais, quanto tempo vai levar para surgir mais um Mos Khalifa? Então, para Deus nos mandar pessoas assim, é muito difícil. É muito difícil, demora muito, pode levar 100 anos. Pode levar 100 anos ou mais. Se vocês têm dúvida, sentam. Você acha que eu estou a mentir, estou a falar besteira? Meu irmão, tudo bem. Sentem, pegam os lives, começam a ver atentamente. E pegam os lives de outros ativistas, sentem, começam a ouvir atentamente. Vocês vão dizer, não, esse Mos Khalifa aqui não é normal. Este Mos Khalifa não é normal. Nós nunca vimos um angolano como esse angolano. Se dá esse trabalho, senta, vê os trabalhos que eu venho fazendo durante 20 e tal anos, vê. Vê. Podem ver. Vocês vão entender que o Mos Khalifa não é normal. Isso não é se vangloriar. Sabe por quê? Porque não é bom ser assim. Não é bom ser assim. Você às vezes quer se esquivar, mas parece que tem uma força da natureza que te puxa. Você às vezes quer ser um homem normal, um pai normal, como vocês, com vossos filhos, rindo. Mas eu não consigo. Não consigo. Ficar num lugar sozinho é a única coisa que me conforta. Eu sinto mais bem embaixo de uma árvore, sozinho. Parece que já não estou aqui, eu não vivo aqui. Parece que não vivo aqui, parece que não estou aqui no mundo. E a minha família já me compreende. A minha esposa já sabe, quando me vê sentado num lugar, ela já sabe. Os meus filhos já sabem, já compreenderam. Meu pai... Porque eu sinto que às vezes não estou a ser compreendido. Em frente da casa onde eu vivo, tem 2 árvores. E lá pôs a boa de pássaro. Eu fico lá, começo a ouvir a voz dos pássaros, é que me conforta, me faz bem. Vejo os insetos, as borboletas, pulando assim no capim, eu consigo ver que até os capins são muito importantes. Isso que me conforta. Começo a ver o sentido da vida, vontade de aqui estar. Mas quando eu vejo as pessoas, eu não sinto o prazer de aqui estar. Porque eles,
Se matam, se assassinam, se estupram, se brigam. Isso eu sinto que tem que fazer, ajudar todos, mas não sei como fazer. Porque eles colocaram na mente deles que o mais importante é o materialismo e não o espiritualismo, e não a palavra. Isso para eles não serve. Mesmo Deus falando que não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Criador do universo. Eles não valorizam isso. Eles não dão importância nisso. Eles não conseguem entender que a nutrição espiritual é muito mais importante do que a nutrição física. Porque quando você está bem espiritualmente, você não terá problemas sociais. Deus fará que as coisas virão até você. Entenderam, meus irmãos? Então é só um pouco falando sobre mim. Mas eu peço desculpa, que esta é uma particularidade minha, eu acho que vocês não deveriam saber. E é muito feio também falar sobre isso, mas eu agradeço a vossa presença. Aqui o vosso irmão Amos Khalifa, o ignorante, empírico, ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Talvez amanhã podemos não nos ver mais. Quem sabe, se o Criador do Universo quiser, eu vou morrer hoje à noite e amanhã eu não vou acordar. Então fiquem com o Criador do Universo. E se vocês conseguirem acordar amanhã e eu não, meus irmãos, obedecem às leis do Criador do Universo. Há um julgamento depois desta vida. Há um julgamento. Ninguém vos mente. Porque se não existisse nada depois da morte, Satanás não ia gastar todo o seu tempo nos desviar. Para quê? Se lá não tem lá nada. Perder todo o seu tempo, desviar as pessoas para o caminho errado. Para quê? Se lá não tem nada de bom. Então esse esforço que eles fazem para desviar as pessoas do caminho correto, é porque lá tem coisas boas que nós ainda não vimos. E ele já viu. Então que sejamos fortes e firmes, filhos de Adão e Eva. É triste ver alguns quando vêm fazer comentário. Deus não existe, é tudo fantasia. Tudo bem. Tudo bem. Porque nós seres humanos, quando estamos com saúde, uma grade de cerveja, dinheiro no bolso, Deus não existe. Quando estamos numa discoteca, Deus não existe. Mas eu gostaria muito, você que diz Deus não existe. Vai só num hospital com um microfone e vai entrevistando todos os pacientes. Entrevista todos os pacientes. No leito. O que você acha de Deus? Ele vai te falar, Deus existe. E quando você um dia está nesse mesmo estágio, faz um áudio. Faz um áudio no WhatsApp e envia para mim. Moça, Deus não existe. É mentira, meu irmão. Deus existe. Deus existe. Deus, eu estou falando Deus, o Criador do Universo, existe. Se você acha que Ele não existe, eu vou falar o que Ele disse. Ele disse, oh, filhos de Adão, se vocês acham que eu não existo, pega uma corda e se enforca. O Criador do Universo disse, se vocês acham que realmente eu não existo e querem ter prova da minha existência, pega uma corda e se enforca. Você vai se acovardar, vai ter medo. Mas ainda que você não pegar essa corda, a natureza vai te enforcar um dia. E você vai se deparar com aquilo que você rejeita. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com o Criador do Universo, que é o vosso irmão Amos Khalifa, ignorante, empírico, ativo, membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Assalamu alaikum.